No universo, quase nada morre completamente. As estrelas massivas são o melhor exemplo. Elas esgotam seu combustível, colapsam, explodem e ainda assim deixam restos que continuam influenciando tudo ao seu redor. Entre esses restos, há um que quebra qualquer intuição. Uma esfera pequena, densa, que concentra mais energia do que parece razoável. Não é um buraco negro. É algo que ainda se sustenta sobre a matéria. É uma estrela de nêutrons. E, em alguns casos excepcionais, é algo ainda mais extremo, um magnetar. Para chegar lá, é preciso voltar à vida da estrela original. Falamos de estrelas com massas de pelo menos 10 vezes a do Sol. Durante milhões de anos, elas fundem hidrogênio em hélio, depois hélio em elementos mais pesados. Cada etapa sustenta a estrela contra sua própria gravidade. Chega um momento em que o núcleo se enche de ferro. O ferro não libera energia ao se fundir. É o fim do caminho. A gravidade vence. Em segundos, o núcleo desaba. As camadas externas rebatem sobre esse núcleo colapsado. Nasce uma supernova. Uma fração da massa é expelida para o espaço. O restante, o coração da estrela, fica comprimido em um objeto de apenas cerca de 20 km de diâmetro. Esse coração colapsado é uma estrela de nêutrons. Contém uma massa comparável à do Sol em uma esfera do tamanho de uma cidade. A densidade é tão alta que uma colher de chá desse material pesaria centenas de milhões de toneladas. A gravidade na superfície é gigantesca, mas não a suga como um buraco negro. Ainda há uma superfície sólida, uma crosta, um lugar onde os campos magnéticos se ancoram. A maioria dessas estrelas de nêutrons tem um campo magnético muito forte, mas dentro do que consideramos normal para esses objetos. Algumas se manifestam como pulsares, emitindo pulsos de rádio muito regulares, girando várias vezes por segundo. Os magnetares são outra coisa. São estrelas de nêutrons em que o campo magnético disparou a valores que não se encaixam com a experiência cotidiana. Falamos de campos de até 10.000 trilhões de vezes o campo magnético da Terra. Em unidades técnicas, da ordem de 10 elevado a 14 a 10 elevado a 15 Gauss, em comparação com os 10 elevado a 12 Gauss de uma estrela de nêutrons típica. Essa diferença não é um simples detalhe numérico. Muda a forma como a matéria, a luz e até o vácuo quântico ao redor do objeto se comportam. A teoria sugere que, para gerar um campo assim, combinam-se dois fatores. Por um lado, a compressão do campo magnético original da estrela ao colapsar. Por outro, um tipo de dínamo interno impulsionado por uma rotação inicial muito rápida do núcleo recém-formado, com centenas de giros por segundo. Quando essas condições se alinham, o resultado é um magnetar. Ao nascer, um magnetar não é apenas magnético, é extremo em tudo. Sua superfície atinge, por um breve período, temperaturas próximas a 1.000 milhões de graus. A essas temperaturas, os fótons térmicos têm energias comparáveis à massa em repouso de um elétron. Pares partícula-antipartícula aparecem e desaparecem sem pausa. A fronteira entre matéria e radiação deixa de ser clara. Ao mesmo tempo, o objeto gira a velocidades que beiram o limite do que a física permite, sem que ele se desintegre. O equador se move a frações significativas da velocidade da luz. Se girasse muito mais rápido, a força centrífuga arrancaria material da superfície. Tudo isso se soma à gravidade esmagadora e à densidade nuclear do interior. Em poucos quilômetros cúbicos se encontram limites de temperatura, gravidade, magnetismo e rotação que, em outros contextos, só imaginamos dentro de um buraco negro, onde não podemos observar nada.
O mais desconcertante é que, apesar dessa combinação de extremos, o magnetar não colapsa imediatamente. Ele é estável, ou pelo menos suficientemente estável para durar milhares de anos. Seu campo magnético freia seu movimento como um freio cósmico que converte energia de rotação em radiação de alta energia. Por isso, os magnetários observados costumam girar lentamente, com períodos de segundos muito mais pausados do que os pulsares de milissegundos. Essa desaceleração nos permite medir a força do campo. Quanto mais rápido ele desacelera, mais intenso é esse campo invisível. Daí, surgem as estimativas que os colocam como os ímãs mais poderosos do universo conhecido. Aqui aparece uma diferença-chave com os buracos negros. Um buraco negro é um horizonte. Tudo o que cruzou esse limite se torna inacessível. Seu campo gravitacional é enorme, mas ele não tem uma superfície sólida nem uma crosta onde a tensão se acumule. O magnetar tem. Ele tem uma estrutura, tem camadas, tem uma crosta rígida sujeita a tensões brutais e um campo magnético que se retorce e empurra de dentro para fora. Ele não precisa devorar matéria para continuar sendo violento. Sua energia está armazenada no campo e na rotação. O que vemos, cada vez que detectamos uma explosão de raios X ou raios gama, é uma pequena fuga desse depósito interno. Quando juntamos tudo, a imagem é clara. Um magnetar é o cadáver de uma estrela que resiste a se apagar. Concentrou em uma esfera de 20 quilômetros uma massa solar. Elevou sua temperatura a níveis onde a matéria se comporta como um plasma quase puro de partículas e radiação. Girou tão rápido que tocou o limite da ruptura. Amplificou seu campo magnético até valores que tornam irrelevante qualquer ímã humano. E depois de tudo isso, não colapsou em um buraco negro. Ficou lá, em um equilíbrio precário, como um laboratório natural de física extrema. Esse equilíbrio é apenas aparente. Há tensões acumuladas na crosta, há correntes no interior que sustentam o campo, a energia que busca o caminho para sair. Cada pequeno ajuste pode liberar uma quantidade de energia equivalente à produzida por milhões de sóis por um instante. São nêutrons, prótons, elétrons, campos magnéticos. Os mesmos ingredientes que conhecemos, levados a um limite onde nossas equações continuam funcionando, mas na beira. O magnetar nos diz algo desconfortável. Nossas teorias descrevem essas condições, mas talvez apenas de forma aproximada. Nos detalhes, nas pequenas discrepâncias entre cálculo e observação, pode estar escondida nova física. Imaginemos por um momento que o magnetar desaparece e só fica seu campo magnético. Nada mais. Sem crosta, sem nêutrons, sem núcleo. Só linhas de campo atravessando o espaço. Em escala humana, isso não faz sentido. Sempre associamos o magnetismo a algo material. Um ímã, um fio com corrente, um eletroímã em uma sucata. Ao redor de um magnetar, essa intuição se quebra. O campo é tão dominante que a matéria parece um detalhe secundário. O que manda é o magnetismo. A estrela é quase uma desculpa para sustentá-lo. Na Terra, convivemos com campos magnéticos fracos. O campo terrestre guia bússolas e ajuda a desviar partículas carregadas do vento solar. Ele tem uma intensidade de algumas décimas de Gauss. Um ímã de geladeira chega a umas 100 Gauss. Um scanner de ressonância magnética médico trabalha com campos de até dezenas de milhares de Gauss. Isso já nos parece enorme, a ponto de ter que retirar objetos metálicos da sala porque literalmente saem disparados. Em uma estrela de nêutrons normal, o campo pode alcançar os trilhões de Gauss. Impressionante. No entanto, um magnetar vai além
vários ordens de magnitude mais alto. Em um magnetar, o campo pode superar os 10 elevado a 14 ou 10 elevado a 15 Gauss. É um número difícil de digerir. Uma forma de imaginar isso é pensar em energia armazenada. Um campo magnético guarda energia no espaço que ocupa. Quanto mais intenso, mais energia por centímetro cúbico. Ao redor de um magnetar, a energia do campo em um volume do tamanho de uma sala pode ser comparável a toda a energia que o Sol libera em um ano. É um meio físico real, não um simples vetor em um quadro. Não é uma propriedade passiva. É uma pressão, uma tensão, uma força distribuída no espaço. Essa tensão magnética compete com tudo o mais. Compete com a pressão térmica que empurra para fora. Compete com a gravidade que puxa para dentro. Compete com a rigidez da crosta. As linhas de campo se curvam, se retorcem, se ancoram na superfície da estrela. Se deformarem, armazenam energia como uma mola torcida. Em algum momento, essa mola cede. O campo se reconfigura, se reconecta, se endireita de uma vez. A energia que estava presa nessa geometria sai em forma de radiação, de partículas, de ondas. Mais longe da superfície, o campo continua impondo condições. Um estalo que, em escala humana, seria um simples choque elétrico, aqui se transforma em um flash de raios X e raios gama. Mas antes de chegarmos a essas explosões, é interessante parar em algo mais simples. O que esse campo faz à matéria tranquila? Em um laboratório, um campo magnético influencia partículas carregadas. Desvia elétrons, empurra íons, faz as cargas girarem em espiral. Em um magnetar, isso é levado ao limite. Os elétrons ficam presos em órbitas extremamente apertadas, coladas às linhas do campo. Seu movimento se quantiza, seus níveis de energia são escalonados. A liberdade de se mover em qualquer direção é perdida. A física quântica deixa de ser uma correção pequena e passa a governar tudo. Isso tem consequências diretas para os átomos. Em condições normais, um átomo tem elétrons que orbitam em uma nuvem aproximadamente esférica ao redor do núcleo. Em um campo de magnetar, essa nuvem se comprime e se alonga. O átomo se torna algo parecido a uma agulha, alinhada com o campo. A ligação química deixa de ser parecida com a que conhecemos. Moléculas que na Terra seriam estáveis se romperiam. Outras, impossíveis aqui, poderiam se formar ali. A matéria da crosta do magnetar não é apenas densa. Ela está sujeita a uma ordem magnética que a reconfigura desde o mais básico. Qualquer carga que tente se mover na direção perpendicular ao campo sente uma força que a curva. Se a energia for baixa, o campo vence. A carga é forçada a seguir as linhas. Por isso, o ambiente ao redor do magnetar se enche de partículas que fluem ao longo do campo como se circulassem por vias invisíveis. Formam-se estruturas chamadas magnetosfera e magnetocola, semelhantes em conceito às da Terra, mas levadas ao extremo. Ali, as partículas são aceleradas a energias enormes. Essas partículas, ao se curvarem, emitem radiação. Assim nasce grande parte do brilho persistente desses objetos em raios X. A distâncias ainda maiores, o campo enfraquece, mas continua sendo intenso em comparação com qualquer coisa humana. Se pudéssemos aproximar um objeto cotidiano, mesmo a milhares de quilômetros, as correntes induzidas poderiam desintegrá-lo. Um pedaço de metal seria submetido a forças internas que o rasgariam. Moléculas orgânicas complexas se romperiam.
qualquer suporte magnético de informação seria apagado. Não é necessário um horizonte de eventos nem uma gravidade infinita. O campo magnético é suficiente para redefinir o que significa sobreviver perto de um desses cadáveres estelares. Nesse contexto, a estrela de nêutrons deixa de ser o centro da história. A protagonista é a energia do campo. É o campo que drena a rotação, converte energia mecânica em radiação, deforma a crosta, acelera partículas, reorganiza a matéria. O interior da estrela alimenta o campo, mas o que observamos de longe são seus efeitos. Cada pulso, cada flash, cada variação na intensidade dos raios X é uma assinatura de como esse campo está mudando. É como ler a atividade de um motor sem vê-lo, apenas observando a fumaça, a vibração e o ruído. O detalhe mais profundo é que esse campo não domina apenas a matéria. Ele começa a se mover em um terreno mais sutil. Ele se aproxima de uma escala onde o próprio vácuo deixa de ser neutro. Na física quântica, o vácuo não é um nada perfeito. Ele está cheio de flutuações. Pares de partículas e antipartículas aparecem e desaparecem em tempos brevíssimos. Na maioria das vezes, essas flutuações não deixam rastros observáveis. São como ruído de fundo. No entanto, se um campo elétrico ou magnético suficientemente intenso for introduzido, esse ruído responde. O vácuo se polariza. Ele se comporta como um meio. Um magnetar opera bem perto desse limite. Seu campo magnético atinge e supera o valor crítico, a partir do qual as equações da eletrodinâmica quântica prevêem efeitos estranhos. A luz que passa por ali já não vê o espaço como um palco transparente e homogêneo. Ela vê um meio que a trata de maneira diferente, dependendo da sua polarização. Um fóton pode mudar de direção, se dividir, se transformar. O campo magnético não só ordena as partículas, ele também ordena o vácuo que as separa. E isso nos obriga a aceitar uma ideia desconfortável. Em certas condições, o espaço vazio se comporta mais como um cristal óptico do que como um simples palco. O fascinante é que, para estudar esse regime, não basta construir um ímã maior na Terra. Não conseguimos. Os melhores laboratórios mal tocam os campos onde a resposta quântica do vácuo começa a aparecer. O magnetar nos ultrapassa por muitas ordens de magnitude. Ele é o experimento que nunca poderemos montar, já armado, girando em silêncio em algum canto da galáxia. A única coisa que podemos fazer é observar sua luz, suas explosões, suas mudanças de brilho, e tentar reconstruir o que está acontecendo nesse ambiente onde o campo magnético domina até o que achávamos ser imutável. Quando o vácuo deixa de ser vácuo. Na física clássica, o vácuo é nada. É o cenário onde a ação acontece. O que conta são as partículas, os campos, as forças. O espaço vazio é transparente, plano, neutro. A luz viaja por ele a velocidade constante. Não desacelera, não se curva, não muda de natureza, a menos que encontre matéria ou gravidade. Essa é a intuição com a qual crescemos. E funciona bem na maior parte do universo. Até que se chega a um magnetar. Na física quântica, essa ideia começa a se quebrar. O vácuo já não é nada. Ele é um estado cheio de flutuações. Pares de partículas e antipartículas aparecem e desaparecem em tempos tão curtos que não conseguimos capturá-los, mas podemos sentir seu efeito coletivo. Isso é o que descreve aí a eletrodinâmica quântica, a teoria que une a mecânica quântica com o eletromagnetismo. De acordo com essa teoria, se o vácuo for submetido a um campo elétrico ou magnético muito intenso,
essas flutuações respondem. O vácuo se polariza. Ele se comporta como um meio físico com propriedades ópticas mensuráveis. Há uma escala que marca o limite entre campo forte e campo extremo. Chama-se campo crítico de Schwinger. É o valor para o qual o campo é tão intenso que pode arrancar pares elétron-positron do vácuo de maneira eficiente. Em unidades magnéticas, esse valor é da ordem de 4 por 10 elevado a 13 Gauss. Abaixo desse valor, os efeitos quânticos no vácuo são sutis. Acima desse valor, eles se tornam dominantes. Os magnetars operam justamente aí, e muitas vezes além disso. Seus campos chegam a 10 elevado a 14 ou 10 elevado a 15 Gauss. Não é uma curiosidade numérica. Isso significa que o ambiente de um magnetar está dentro do regime em que o vácuo deixa de se comportar como um simples cenário transparente e começa a agir como um material exótico. Uma das consequências mais diretas disso é a birrefringência do vácuo. O nome soa técnico, mas a ideia é simples. Na Terra, alguns cristais fazem algo parecido. Se você olha através deles, a luz se divide. Entra um raio, saem dois. Cada um tem uma polarização distinta e viaja a velocidades ligeiramente diferentes. Isso é birrefringência. No vácuo, sem matéria, a eletrodinâmica clássica diz que isso não deveria acontecer. A luz não deveria perceber nada. No entanto, a eletrodinâmica quântica prevê que, na presença de um campo magnético extremo, o vácuo se torna birrefringente. A luz com diferentes polarizações sente um índice de refração diferente. Ela viaja como se o espaço fosse um cristal invisível. Os magnetars são os candidatos naturais para ver esse efeito. Eles emitem raios X polarizados de sua superfície quente e de sua magnetosfera. Essa luz tem que atravessar um ambiente dominado pelo campo magnético. Se o vácuo for birrefringente, a polarização deveria sair muito ordenada. E isso é justamente o que começam a mostrar as novas observações com satélites de polarimetria de raios X. Missões como IXP mediram altos graus de polarização em magnetars, em alguns casos superiores a 40% ou 50%, com variações dependendo da energia e da fase de rotação que se encaixam com o que os modelos prevêem, que incluem a birrefringência do vácuo. Ainda não é uma prova única, mas é uma evidência crescente de que, ao redor desses objetos, o vácuo se comporta como um meio óptico real. A birrefringência não é o único efeito quântico do vácuo em jogo. Há processos mais radicais. Um deles é a divisão de fótons. Em condições ordinárias, um fóton não se divide em dois só porque o sim. Ele precisa interagir com matéria ou com outros campos para redistribuir sua energia. Em um campo magnético extremo, a situação muda. A eletrodinâmica quântica permite que um fóton de alta energia se transforme em dois fótons de menor energia, mesmo na ausência de matéria. O campo atua como um catalisador. É um processo não linear. Não ocorre em intensidades baixas, mas no ambiente de um magnetar pode se tornar relevante. A teoria mostra que acima do campo crítico, a probabilidade de divisão de fótons cresce e pode competir com outros processos, como a criação de pares. Se olharmos o espectro de radiação de um magnetar com essa ideia em mente, obtemos uma nova ferramenta. A radiação gama de alta energia pode se transformar em uma cascata de fótons menos energéticos antes de escapar. Isso suaviza o espectro, atenua a parte mais dura e redistribui a energia. Em vez de imaginar que a luz que medimos saiu intacta da superfície ou da magnetosfera, devemos aceitar que ela passou por um filtro quântico ativo. Esse filtro depende da intensidade do campo, da geometria das linhas magnéticas
e do ângulo com o qual a radiação se propaga. Não é um simples detalhe técnico. Isso afeta como inferimos as propriedades do objeto a partir da luz que recebemos. A isso se soma a polarização. A combinação de birrefringência e divisão de fótons faz com que os modos da luz se misturem, se separem e se recombinem. Um feixe inicialmente pouco polarizado pode sair muito mais ordenado depois de atravessar a região perto do magnetar. A direção do campo seleciona modos preferenciais. Por isso, a polarimetria é tão valiosa. Não apenas nos diz quão forte é a emissão. Ela nos dá informações sobre a estrutura do campo magnético e sobre a presença de efeitos quânticos no vácuo. Cada variação no ângulo de polarização ao longo da rotação do magnetar é uma pista sobre como as linhas de campo estão orientadas no espaço. Esses fenômenos transformam os magnetars em laboratórios únicos para testar a eletrodinâmica quântica em um regime inacessível na Terra. Experimentos como o PVLES tentam detectar birrefringência do vácuo com lasers intensos e campos magnéticos fortes em laboratório. Mas mesmo assim, os campos alcançados são milhões de vezes mais fracos que os de um magnetar. O que em um laboratório é uma correção diminuta, ao redor desses objetos se torna um efeito dominante. Por isso, há tanto interesse em combinar observações de raio-x polarizados, modelos teóricos e simulações numéricas. Cada magnetar observado adiciona um ponto no mapa de como o vácuo quântico se comporta sob estresse extremo. O vácuo próximo a um magnetar não é um fundo passivo. É um meio que pode dividir fótons de alta energia, alterar a velocidade de propagação da luz de acordo com sua polarização e amplificar a coerência da radiação. A fronteira entre matéria, campo e espaço se torna difusa. A luz já não viaja por um cenário neutro. Ela viaja por um ambiente que a seleciona, a filtra e a reorganiza. A crosta impossível e os terremotos estelares. A superfície de um magnetar não se parece com nada que possamos pisar. Não é rocha, nem gelo, nem metal no sentido cotidiano. É matéria nuclear congelada em uma estrutura sólida, esmagada por uma gravidade imensa e atravessada por um campo magnético que tenta deformá-la o tempo todo. Essa camada é chamada de crosta. Ela tem uma espessura de apenas alguns quilômetros, talvez menos, sobre um objeto de 20 quilômetros de raio. Mas seu comportamento depende de alguns dos fenômenos mais violentos que já vimos em astrofísica de alta energia. A crosta é feita essencialmente de núcleos pesados muito comprimidos, rodeados por um mar de elétrons degenerados. Mais abaixo, em direção ao interior, a densidade sobe tanto que os núcleos começam a se deformar e a formar estruturas exóticas. Essa região é conhecida de forma informal como massa nuclear. Camadas, tubos, formas estranhas que minimizam a energia do sistema sob uma pressão brutal. Tudo está comprimido além de qualquer sólido terrestre. 1 centímetro cúbico dessa crosta pesaria mais do que uma montanha. Sobre essa estrutura já extrema se apoia o campo magnético do magnetar. As linhas do campo não são decorativas. Elas se ancoram na crosta, entram e saem da superfície. Se o interior fluido da estrela de nêutrons mudar, o campo tenta se reorganizar. Se a rotação desacelera, as linhas podem se torcer. Cada uma dessas deformações transmite tensão para a crosta, como se alguém estivesse torcendo uma barra de metal de dentro para fora. Enquanto a crosta aguenta, a energia elástica se acumula. Quando cede, essa energia é liberada de uma vez. Esse ceder não é uma metáfora. Estamos falando literalmente de fraturas, deslizamentos, estalos em uma superfície sólida que está sob condições impossíveis.
A esses episódios se chama Starquakes, terremotos estelares. O termo não é poético, é descritivo. Assim como em um terremoto terrestre, há uma acumulação de tensões e, então, uma liberação repentina. A diferença é a escala. A energia liberada em um desses eventos pode superar toda a energia dos terremotos registrados pela humanidade em um ano, concentrada em uma fração de segundo. Quando uma porção da crosta se quebra, não só a superfície vibra. O campo magnético ancorado naquela região também se reconfigura. É como soltar uma borracha elástica que estava esticada ao máximo. As linhas do campo podem se reconectar, mudar de topologia, lançar ondas de Alfvén para a magnetosfera. Essas ondas arrastam partículas carregadas, aceleram-nas e geram uma espécie de faísca global. De repente, a região ao redor do magnetar se enche de plasma muito quente e radiação de alta energia. De longe, tudo isso aparece como uma explosão de raios X e raios gama. Em alguns casos, como um flash inicial brevemente saturado, seguido de uma cauda que vibra no mesmo ritmo da rotação do magnetar. É a assinatura de que o evento ocorreu na superfície de um objeto compacto que gira. As oscilações quase periódicas detectadas em algumas grandes explosões parecem estar associadas a modos de vibração da própria crosta. É como ouvir o som do magnetar através de sua luz de alta energia. A pressão que a crosta suporta é tão grande que é natural se perguntar como ela não colapsa por completo. A resposta está no equilíbrio entre forças. A gravidade puxa para dentro. A pressão de degeneração dos elétrons e dos nêutrons empurra para fora. O campo magnético introduz tensões laterais e verticais. Enquanto esse equilíbrio for mantido, a estrela de nêutrons permanece estável. Mas localmente, em partes da crosta, o equilíbrio pode ser rompido. Esses pedaços são onde nascem os Starquakes. Nem todos os terremotos estelares produzem o mesmo espetáculo. Alguns se manifestam como explosões curtas e relativamente modestas, mudanças pequenas no fluxo de raios X. Outros geram grandes erupções. Essas grandes erupções são eventos raros, mas inesquecíveis. Nelas, a energia liberada em menos de um segundo pode equivaler à que o Sol emite em dezenas de milhares de anos. O flash inicial pode saturar detectores, se refletir na ionosfera terrestre, alterar transmissões de rádio. E tudo se origina em uma camada de matéria com apenas alguns quilômetros de espessura que se quebrou. Esses fenômenos também alteram a rotação do magnetar. Quando a crosta se quebra, a distribuição de massa muda minimamente. O resultado pode ser um pequeno salto no período de rotação, um glitch. Nos registros temporais dos pulsos de raios X, vemos essas mudanças como ajustes abruptos. É outra forma de rastrear a mecânica interna do objeto. A ideia de que um terremoto em um corpo de 20 quilômetros pode ser medido a partir de milhares de anos-luz de distância parece exagerada, mas é exatamente isso que estamos fazendo. A crosta não apenas armazena tensão magnética, ela também canaliza correntes. Ao se fracturar, pode modificar os caminhos preferenciais para o fluxo de eletricidade dentro da estrela e sua magnetosfera. Essa mudança nas correntes altera o padrão do campo. Imagine uma dínamo que de repente muda sua configuração interna. O campo pode se intensificar em alguns lugares, enfraquecer em outros, abrir novas linhas que conectam regiões antes isoladas. Cada uma dessas reconfigurações ajuda a entender por que a atividade de um magnetar costuma ocorrer em tempestades. Enxames de explosões, seguidos por períodos de calma relativa. Vale insistir em algo. A nível microscópico, não há ingredientes misteriosos. São prótons, nêutrons, elétrons, interagindo por meio de forças que conhecemos. O que torna extraordinária a crosta é a combinação de densidade, magnetismo
e gravidade. É um regime onde muitas das nossas intuições se tornam inúteis. Conceitos como elasticidade ou rigidez são redefinidos. O que chamaríamos de uma deformação minúscula na Terra, ali libera energia suficiente para fritar a eletrônica de um satélite distante. Para os teóricos, esses terremotos estelares são uma ferramenta. A partir das energias liberadas, da duração das explosões e das oscilações subsequentes, eles podem inferir propriedades da crosta. Quão espessa é, quão rígida, como ela se acopla ao interior fluido. Também podem testar diferentes modelos de composição, ver se é mais adequado imaginar uma crosta rica em certos elementos ou em outros, se a pasta nuclear tem rigidez suficiente para transmitir as vibrações que observamos. Cada erupção registrada é um dado a mais nessa reconstrução. As explosões que tocam a Terra. A história de uma explosão de magnetar não termina na crosta fraturada. Ela continua viajando. O que acontece nessa camada sólida se traduz em ondas de luz e partículas disparadas à velocidade da luz. A maior parte da energia viaja na forma de raios X e raios gama. É radiação muito energética, muito mais do que a luz visível, muito mais do que os raios ultravioleta que nos preocupam pelo buraco da camada de ozônio. Essa radiação não para a menos que encontre matéria. Entre o magnetar e nós, durante quase todo o trajeto, só há espaço quase vazio. Quando um magnetar produz uma erupção gigante, o flash inicial é brevíssimo. Dura décimos de segundo. Esse pulso concentra boa parte da energia total. Depois, pode vir uma cauda mais longa, modulada pela rotação do objeto. Se o magnetar estiver em nossa galáxia ou em uma vizinha, os detectores de alta energia o registram como um súbito aumento de contagens. Às vezes tão intensa que saturam os instrumentos. Não é necessário que o magnetar esteja perto. A dezenas de milhares de anos-luz, o flash ainda é mensurável. O primeiro grande aviso do que um magnetar poderia fazer foi recebido no dia 5 de março de 1979. Vários satélites militares e científicos detectaram um pulso de raios gama inesperado. Ele veio da direção da Grande Nuvem de Magalhães. A explosão foi tão intensa que, por um instante, superou em brilho todas as outras fontes de raios gama do céu. Só anos depois, se entendeu que a origem provável era uma estrela de nêutrons magnetizada, o que hoje chamamos de magnetar. Foi a primeira erupção gigante registrada. Outro episódio-chave ocorreu em 27 de dezembro de 2004. Nesse dia, um magnetar chamado SG-R 1806-20, situado a cerca de 50 mil anos-luz, produziu uma erupção tão potente que, por uma fração de segundo, seu brilho em raios gama superou o da Via Láctea inteira. Vários satélites da NASA e de outras agências saturaram seus detectores. A onda de radiação atingiu a magnetosfera e a atmosfera superior da Terra. Não causou danos diretos na superfície, mas deixou marcas mensuráveis na ionosfera e em algumas comunicações de rádio de muito baixa frequência. Aí é onde a história se conecta conosco. A atmosfera terrestre é uma defesa eficaz contra a radiação de alta energia. Os raios X e gama são absorvidos nas camadas altas, a dezenas ou centenas de quilômetros de altura. Isso significa que eles não chegam ao solo em quantidades significativas. Mas essa absorção não é inócua. Ioniza moléculas, altera temporariamente a condutividade do ar, muda como as ondas de rádio que se refletem na ionosfera se propagam. Do ponto de vista da física, uma erupção de magnetar é uma espécie de experimento inesperado sobre nossa atmosfera.
quando uma dessas ondas de radiação atinge a Terra. Os observatórios de raio-x e gama não estão sozinhos em notar isso. Redes de antenas que monitoram a propagação de ondas de rádio de muito baixa frequência também detectam mudanças. De repente, a região da ionosfera que reflete essas ondas se ioniza mais. Ela afunda ou sobe. Os sinais se atenuam ou se reforçam. Comparando o tempo e a intensidade dessas anomalias com os registros dos satélites, os pesquisadores podem reconstruir como o pulso de alta energia interagiu com a atmosfera. Esses efeitos geraram uma pergunta inevitável. O que aconteceria se uma erupção assim ocorresse muito mais perto? Os exemplos que temos estão a dezenas de milhares de anos-luz. A essa distância, a radiação é intensa para os instrumentos, mas moderada para a biosfera. Se um magnetar produzisse uma erupção gigante a apenas alguns anos-luz, e o feixe de radiação estivesse apontado exatamente para nós, as consequências poderiam ser graves. Modelos teóricos sugerem que poderia haver uma alteração importante na camada de ozônio, um aumento temporário no fluxo de radiação ultravioleta na superfície e efeitos na cadeia biológica. É um cenário extremo e não conhecemos nenhum magnetar perigoso tão próximo, mas ilustra o poder dessas explosões. Além das especulações, o certo é que hoje usamos esses eventos como ferramentas. Cada vez que um magnetar se acende, obtemos dados sobre a estrutura de seu campo magnético, sobre sua crosta e sobre como a radiação de alta energia se propaga pelo espaço interestelar. Também testamos nossa infraestrutura tecnológica. Satélites, detectores, sistemas de comunicação, todos são submetidos a um pico de radiação que serve, de fato, como um teste de resistência. Até agora, os impactos observados foram pequenos, mas foram suficientes para nos lembrar que vivemos sob um céu ativo. Há outro nível no qual essas explosões tocam a Terra, o do tempo. Cada fóton que detectamos de uma erupção gigante saiu do ambiente do magnetar há milhares, às vezes centenas de milhares de anos. O que vemos hoje é o eco de uma fratura que ocorreu quando na Terra havia outra história, outros climas, seres vivos muito diferentes. O sinal leva tanto tempo para chegar que, provavelmente, quando o recebemos, o magnetar já mudou. Talvez seu campo tenha enfraquecido. Talvez sua crosta tenha se estabilizado. Talvez ele já não seja um magnetar ativo. Olhar suas explosões é olhar um arquivo de processos que ocorreram em um passado remoto. Para entendê-los melhor, os astrônomos comparam erupções gigantes, erupções intermediárias e explosões mais modestas. Analisam durações, energias, formas de pulso, caudas oscilatórias. Buscam uma lógica por trás da aparente imprevisibilidade. A pergunta é simples. Há um padrão? Existe um ciclo? Podemos antecipar quando um magnetar vai produzir um grande evento? Até agora, a resposta é negativa. Foram detectadas tempestades de explosões, períodos ativos seguidos por longos silêncios. Mas não há um calendário claro. Isso torna cada detecção uma surpresa. Essa imprevisibilidade se torna ainda mais intrigante quando ampliamos o intervalo de frequências. Nem toda a energia de um magnetar é emitida em raio-x ou gama. Às vezes, o que vemos são flashes em rádio. Sinais extremamente breves, de milésimos de segundo, com uma energia enorme comprimida nesse piscar. Alguns deles vêm de nossa galáxia e podem ser associados a magnetars conhecidos. Outros vêm de muito longe, de outras galáxias, e são tão intensos que, por um instante, rivalizam com a energia irradiada por estrelas inteiras.
Esses sinais recebem um nome específico: Fast Radio Bursts, FRBs. São um dos enigmas mais jovens da astrofísica moderna. Descobertos há pouco mais de uma década, forçaram a revisão de todo o catálogo de possíveis fontes compactas. Entre essas fontes, os magnetars ocupam um lugar privilegiado. As erupções que golpeiam nossa atmosfera e modificam a ionosfera são apenas um lado da história. O outro está nesses flashes de rádio que parecem vir de objetos compactos que, em muitos casos, se comportam como magnetars em modo extremo. O mistério dos flashes de rádio. No começo, os Fast Radio Bursts, FRB, pareciam um erro do instrumento. Pulsos brevíssimos, de milésimos de segundo, que apareciam uma única vez em um ponto do céu e não voltavam nunca mais. Quando os dados foram revisados com cuidado, continuavam lá. Eram reais, eram intensos e eram estranhos. Se você quiser comprimir tanta energia em tão pouco tempo, a fonte tem que ser muito pequena. Não pode ser uma galáxia inteira, nem uma estrela gigante. Só algo compacto, do tamanho de uma cidade ou menos, pode acender e apagar tão rapidamente. Isso apontava para estrelas de nêutrons ou buracos negros. Mas fazendo o quê? Ninguém sabia. Durante anos, a maioria desses flashes foi única. Um único pulso, detectado uma vez, sem repetição. Isso complicava tudo. Se a fonte explodisse e desaparecesse, poderia ser um evento catastrófico, como a fusão de duas estrelas de nêutrons ou o colapso final de uma estrela massiva. Mas então apareceram os rebeldes. Alguns pontos do céu começaram a pulsar mais de uma vez. Não eram muito frequentes, mas repetiam, às vezes dias depois, às vezes meses. Era o suficiente para descartar os cenários que destruíam a fonte. O que quer que fosse, sobrevivia para voltar a emitir. Esses flashes foram batizados de Fast Radio Bursts, FRBs, e os que se repetiam, Repeaters. Foram um presente para os astrônomos. Um FRB único é um flash que chegou, foi registrado e foi embora. Não há segunda chance. Em vez disso, um repetidor permite algo crucial: organizar campanhas de observação. Vários radiotelescópios podem apontar para o mesmo lugar, esperar, acumular horas de silêncio, até que finalmente chegue um novo pulso. Essa repetição é o que permite dissecar o sinal, medir como a frequência muda durante o pulso, como a intensidade varia, como a rádio está polarizada. Cada nova explosão adiciona uma camada de detalhes. O próximo passo foi descobrir de onde vinham. Medindo o quanto o sinal se dispersa, pode-se estimar quanta matéria atravessou em sua viagem. Essa dispersão atua como um indicador de distância. Os primeiros cálculos mostraram algo surpreendente. Muitos FRBs parecem vir de distâncias cosmológicas, bilhões de anos-luz. Isso implica em energias enormes na fonte. Isso significa que o que dura milissegundos em nossos detectores pode liberar nesse suspiro tanta energia quanto o Sol em dias inteiros. Se essas energias vêm de um objeto do tamanho de uma cidade, a conclusão é inevitável. Estamos diante de física extrema. Por muito tempo, tudo foi indireto. Sabíamos que a fonte era compacta. Sabíamos que não se destruía ao emitir. Sabíamos que, em alguns casos, repetia. Faltava uma conexão direta com um objeto concreto. Essa conexão chegou quando vários radiotelescópios detectaram um flash de rádio de milissegundos vindo de um magnetar de nossa própria galáxia. Ao mesmo tempo em que satélites de raio-x e gama registravam uma erupção do mesmo local. O vínculo era claro. Pela primeira vez, um FRB foi associado sem ambiguidade a um magnetar.
Isso não significa que todos os FRBs venham de magnetars, mas sim que pelo menos alguns vêm. E nos dá um mecanismo plausível. Sabemos que os magnetars produzem erupções de alta energia quando seu campo magnético se reconecta ou quando a crosta se fractura. Sabemos que essas erupções aceleram partículas carregadas em sua magnetosfera. O desafio é gerar rádio, uma radiação de frequência muito mais baixa que os raios X e gama. Não basta que as partículas emitam, elas têm que fazer isso de maneira coerente, como um laser, para alcançar o brilho observado. A teoria que hoje domina o debate propõe algo assim. Em uma região externa do magnetar, linhas de campo magnético muito retorcidas se rompem e se reconectam. Essa reorganização cria campos elétricos transientes muito fortes. Esses campos aceleram elétrons a velocidades relativísticas. Os elétrons, ao se moverem dentro do campo magnético intenso, emitem radiação síncrotron. Em condições normais, essa radiação seria fraca. Mas se o plasma se organizar de uma maneira específica, os elétrons podem emitir em fase, de forma coerente. A radiação se amplifica brutalmente e sai em um feixe estreito de ondas de rádio. Se esse feixe atravessar a Terra, vemos um FRB. Se apontar para outra parte, o evento passa despercebido. Os repetidores adicionam complexidade. Alguns, como o famoso FRB 121102, emitem rajadas em grupos. Dias hiperativos com dezenas de pulsos, seguidos de semanas ou meses de silêncio. Quando esses ciclos são analisados estatisticamente, surge uma estrutura. Foram identificados períodos de atividade que se repetem. Isso não significa que cada ciclo produza explosões, mas sim que há janelas preferidas nas quais a fonte se torna mais ativa. Isso aponta para uma modulação externa. Algo, talvez uma órbita binária ou uma precessão do eixo do magnetar, abre e fecha a janela, em que o feixe nos atinge. Um cenário possível é um magnetar em um sistema binário. Ao seu redor, orbita uma estrela massiva. Cada vez que o magnetar se aproxima mais de sua companheira, as marés esticam sua crosta e tensionam seu campo. O estresse se acumula e é liberado em forma de starquakes e erupções. Algumas dessas erupções produzem rádio coerente. Se o eixo do feixe se inclinar o suficiente, esse rádio chega à Terra. O resultado é um padrão: períodos de maior probabilidade de rajadas ao redor de certo ponto da órbita e silêncio no restante. Mas mesmo dentro da janela ativa, a emissão é caprichosa. Nem todas as órbitas garantem uma explosão visível. O interessante é que diferentes repetidores mostram ciclos distintos. Um pode ter um período de algumas dezenas de dias, outro de vários meses. Isso sugere que nem todas as arquiteturas são iguais. Pode haver magnetars em órbitas próximas, outros em órbitas amplas, alguns precessando sozinhos sem a necessidade de uma companheira. O detalhe fino desses ciclos nos fala de massas, distâncias e geometria que ainda estamos tentando reconstruir. Há modelos que invocam pequenos corpos orbitando, discos de detritos, até precessão induzida por deformações internas do magnetar. Ainda não há consenso. E, como sempre na ciência, há vozes céticas. Nem todos os repetidores se encaixam bem no modelo de magnetar. Alguns são enérgicos demais. Outros mostram durações ou estruturas de pulso difíceis de reconciliar com os modelos atuais. Isso abre a porta para a possibilidade de múltiplas populações. Talvez existam FRBs produzidos por magnetars jovens em galáxias com intensa formação estelar. Outros poderiam surgir de fusões que não destruem completamente as estrelas de nêutrons. Outros, mais exóticos, foram associados a ideias como matéria estranha ou fenômenos topológicos do próprio espaço-tempo.
Por enquanto, os magnetars são a explicação mais sólida e bem respaldada para uma fração significativa dos FRBs. Mas provavelmente não são os únicos protagonistas. Enquanto isso, mesmo sem saber exatamente como cada pulso é produzido, já usamos os FRBs como ferramentas. O sinal de rádio viaja pelo universo, atravessando o gás ionizado entre galáxias. Esse gás dispersa o sinal, retardando mais as frequências baixas do que as altas. Medindo quanto o pulso se estica em frequência, pode-se estimar quantos elétrons livres ele atravessou. É uma forma de pesar a matéria normal que vive no espaço entre as galáxias, aquela matéria que não vemos com telescópios ópticos. Os FRBs se tornaram, assim, sondas da estrutura do cosmos. Também são um censo indireto de objetos compactos. Se muitos FRBs vêm de magnetars e detectamos milhares de FRBs de todas as direções e épocas cósmicas, a conclusão é que os magnetars devem ser muito comuns. Não vemos a maioria deles diretamente. Só detectamos as fontes que, por acaso geométrico, apontam seus feixes para nós no momento adequado. É como tentar estimar quantos faróis existem em um planeta vendo apenas os flashes que, em algum momento, se alinham com o nosso telescópio. O que vemos é a ponta de um enorme iceberg. O mundo oculto, o que não vemos na galáxia. No céu não vemos tudo o que há. Vemos o que emite, o que aponta para nós, o que supera o ruído de fundo dos nossos instrumentos. Com os magnetars é a mesma coisa. Conhecemos um punhado na Via Láctea e em galáxias vizinhas. Mas tudo indica que eles são apenas uma pequena fração dos que realmente existem. A maioria permanece silenciosa, apagada ou escondida atrás de nuvens de gás e poeira que bloqueiam sua luz. Para começar, há um viés básico. Descobrimos magnetars porque eles fazem algo chamativo. Produzem fulgurações de raio-x ou gama. Pulsam em raio-x de forma lenta e persistente. Em alguns casos, lançam estalos de rádio. Se um objeto não faz nada disso enquanto o observamos, para nós ele é invisível. Pode estar lá, girando lentamente, com um campo magnético ainda forte, mas sem episódios de estresse. Nos catálogos, ele não aparece como magnetar. No melhor dos casos, aparece como fonte fraca de raios-x. Ou nem isso. Além disso, os magnetars são jovens em escala cósmica. Nascem do colapso de estrelas massivas que viveram poucos milhões de anos. Depois da supernova, passam alguns milhares de anos em modo extremo, com campos magnéticos enormes e atividade intensa. Depois, o campo vai enfraquecendo. O freio magnético e a perda de energia vão apagando o brilho. À medida que esfriam, sua emissão térmica se desloca para energias que já não são fáceis de detectar. A fase magnetar não dura para sempre. É uma etapa, não uma condição permanente. Se combinarmos essas duas ideias, surge a primeira estimativa grosseira. Só vemos magnetars que estão na sua fase ativa, e se sair dentro desses apenas os que estão emitindo de forma detectável na faixa que estamos monitorando. É uma seleção dupla. É como tentar saber quantos vulcões há na Terra, olhando apenas as erupções que acontecem durante uma noite de tempestade com neblina. O que se vê é real, mas está muito limitado. Os astrônomos tentam ir além dessa visão parcial. Uma maneira é através das taxas de supernovas. Sabemos quantas estrelas massivas explodem, em média, por século em nossa galáxia. Também sabemos quantos pulsares e quantos magnetars detectamos. Se apenas uma fração das supernovas dá origem a magnetars, e se sua vida ativa é curta, faz sentido que vejamos poucos. Ajustando esses números, as estimativas típicas
sugerem que a Via Láctea pode abrigar dezenas de milhões de estrelas de nêutrons no total, das quais uma fração considerável teria passado por uma etapa de magnetar em algum momento. Outra pista vem dos EFE-RBs e das fulgurações gigantes. Se associarmos pelo menos parte desses fenômenos a magnetars, podemos contar quantos eventos ocorrem por unidade de volume no universo. Depois, comparando com a taxa de formação de estrelas massivas, pode-se inferir quantos magnetars jovens devem existir para gerar essa estatística. O exercício tem muitas incertezas, mas a conclusão recorrente é que não estamos diante de raras curiosidades. Deveriam existir magnetars jovens em boa parte das galáxias com forte formação estelar. A Via Láctea, no entanto, é um lugar complicado para fazer censos. Vivemos dentro de um disco cheio de poeira, gás e fontes de todo tipo. Há regiões onde a absorção de raios-x suaves é enorme. Lá, um magnetar pode se acender e nós mal veríamos uma parte atenuada de sua emissão mais dura. Se a fulguração não for intensa o suficiente, passará despercebida. Se ocorrer em uma parte do céu onde naquele momento não há nenhum satélite olhando, ela se perde completamente. Nossa visão tem lacunas, tanto no tempo quanto na direção. Também estamos limitados pela sensibilidade e pela resolução dos instrumentos. As primeiras gerações de telescópios de raio-x podiam detectar apenas as fontes mais brilhantes. Hoje, com missões mais modernas, encontramos objetos mais fracos, mais distantes, mais complexos. Cada nova ferramenta acrescenta candidatos. O mesmo acontece em rádio. Radiotelescópios de nova geração, com campos de visão mais amplos e maior capacidade de processar dados, estão revelando uma população crescente de fontes transitórias. Entre elas, é provável que haja magnetars que antes nos escapavam. Tudo isso leva a uma ideia-chave. A população de magnetars não é estática, é dinâmica. A cada momento, alguns estão nascendo, outros estão ativos, outros estão se apagando. Vistos em conjunto, formam uma espécie de esteira transportadora de objetos que entram e saem da fase magnetar. Durante os primeiros milhares de anos, um indivíduo pode produzir múltiplos episódios de atividade. Estalos, tempestades de fulgurações, mudanças em sua velocidade de rotação. Mais tarde, seu campo se reorganiza, enfraquece e relaxa. Aos olhos de nossos instrumentos, ele passa de um magnetar para uma estrela de nêutrons ordinária, ou até mesmo um objeto quase invisível. Do ponto de vista da galáxia, essa legião de cadáveres compactos é importante. Cada magnetar jovem injeta energia no meio interestelar. Suas fulgurações aquecem o gás, ionizam regiões, talvez contribuam para manter uma camada tênue de plasma em certas zonas. Suas supernovas de origem espalham elementos pesados, enriquecem as nuvens das quais nascerão novas gerações de estrelas e planetas. Embora vejamos apenas alguns, o efeito acumulado de todos os magnetars que existiram e existirão faz parte da respiração energética da Via Láctea. Há outra dimensão em que esses objetos silenciosos influenciam: a da gravidade. Cada estrela de nêutrons é uma massa compacta que orbitou, e talvez ainda orbite, ao redor do centro galáctico. Algumas estão em sistemas binários, outras foram expulsas por chutes assimétricos durante a supernova e atravessam o halo a velocidades de centenas de quilômetros por segundo. Elas carregam consigo seu campo magnético, sua história de atividade, seu potencial para se reativarem em episódios isolados. Uma galáxia madura como a nossa é, em parte, um cemitério de estrelas compactas em movimento. Tudo isso faz com que tentar traçar o mapa dos magnetars seja um desafio fascinante. Não basta listar os que conhecemos. É necessário inferir os que não vemos.
Para isso, usamos modelos de população. Simulam-se nascimentos de estrelas massivas, suas evoluções, suas explosões, e atribuem-se probabilidades de que o remanescente seja um magnetar. Depois, segue-se a vida desses objetos, suas trajetórias, suas fases ativas. O resultado é uma espécie de galáxia sintética, que pode ser comparada com as observações reais. Ajustando parâmetros, tenta-se fechar a lacuna entre o observado e o esperado. Os resultados são claros em algo. O que vemos é apenas a superfície. Para cada magnetar identificado, deve haver muitos mais que nunca foram classificados como tal. Alguns estiveram ativos quando ninguém estava olhando. Outros se apagaram rápido demais. Outros estão escondidos em direções que nossos instrumentos cobrem mal. Não é uma conspiração do cosmos. É simplesmente a consequência de termos instrumentos limitados em um universo enorme. Do ponto de vista humano, isso muda a forma como pensamos sobre esses objetos. Deixam de ser raridades isoladas e passam a ser uma parte natural do ciclo de vida das estrelas massivas. Quase todas as galáxias com regiões de formação estelar devem produzir magnetars de forma rotineira. Alguns desses magnetars terão vidas tranquilas. Outros serão fontes de FRB. Outros produzirão fulgurações gigantes. Nenhum carrega um cartaz que os identifique de antemão. Só sabemos como eles se comportam quando já estão em ação. E aqui aparece a ligação com o resto do universo. Se nossa galáxia, que não é especialmente extrema, abriga uma população oculta de magnetars, o que acontece em galáxias mais ativas? Quando um magnetar se disfarça de outra coisa? Quando se olha o catálogo de fenômenos extremos do universo, os magnetars quase nunca aparecem na primeira linha. Vemos explosões de raios gama, supernovas superluminosas, transientes raros que acendem e apagam sem se encaixar em nenhuma categoria clássica. Em muitos desses casos, o motor central não tem rosto. Só vemos o resultado final: gás quente se expandindo, jatos relativísticos, luz que sobe e desce seguindo curvas suaves. É aí que os magnetars começam a aparecer como suspeitos silenciosos. Vamos pegar as explosões curtas de raios gama. São flashes de alta energia que duram menos de 2 segundos. Durante esse suspiro, elas emitem tanta energia quanto o Sol em toda a sua vida. Por anos, pensou-se que todas essas explosões vinham de fusões de estrelas de nêutrons ou de estrelas de nêutrons com buracos negros. Em muitos casos, essa explicação ainda faz sentido. Mas ao olhar com mais detalhes algumas curvas de luz, aparecem anomalias. Depois do brilho inicial, alguns eventos mostram uma plataforma. Um brilho quase constante durante minutos ou horas antes de diminuir. É como se alguém continuasse alimentando a explosão de dentro. Essa plataforma é difícil de explicar se o colapso deixa apenas um buraco negro inerte. Em vez disso, faz sentido se o resultado da fusão for, ao menos temporariamente, um magnetar muito massivo e muito rápido. Esse objeto, recém-nascido, gira centenas de vezes por segundo. Seu campo magnético é descomunal. À medida que o campo desacelera a rotação, a energia de rotação é liberada e injetada no plasma expelido. Essa injeção mantém o brilho da explosão por um tempo. Depois, quando o magnetar perde energia suficiente, ou colapsa finalmente em um buraco negro, a luz começa a declinar. Algo parecido acontece com algumas supernovas extraordinariamente brilhantes, as chamadas supernovas superluminosas. Nelas, a quantidade de luz emitida supera em muito a de uma supernova típica.
Não é suficiente com a desintegração radioativa do níquel produzido na explosão para explicar tanta energia. É necessária uma fonte extra. Uma opção é a interação com uma casca densa de material ao redor da estrela. Outra, cada vez mais explorada, é um magnetar jovem que atua como motor central. Nesse cenário, a estrela massiva explode de maneira habitual. O núcleo colapsa. Forma-se uma estrela de nêutrons. Mas as condições iniciais dão origem a um campo magnético extremo. Nasce um magnetar. Durante os primeiros dias e semanas, esse objeto perde energia de rotação rapidamente. A energia é depositada no material expelido pela supernova, o aquece de dentro, fazendo-o brilhar mais e por mais tempo. O resultado é uma curva de luz ampla, muito luminosa, que não requer quantidades impossíveis de níquel radioativo. Essas ideias não são pura especulação. Quando ajustamos modelos de supernovas superluminosas às observações, os parâmetros que representam um magnetar assumem valores razoáveis para uma estrela de nêutrons jovem extrema. Não é necessário violar nenhuma lei conhecida. Basta aceitar que a natureza, em alguns casos, empurra a combinação de rotação e magnetismo até o limite. O magnetar se torna uma espécie de bateria interna que alimenta a explosão muito além do estalo inicial. Em outras ocasiões, o magnetar pode ser a consequência, não a causa, de um evento maior. Imagine a fusão de duas estrelas de nêutrons. O resultado final poderia ser um buraco negro. Mas entre a fusão e esse colapso definitivo, pode existir uma fase intermediária. Um objeto hipermassivo, sustentado temporariamente por sua rotação e sua pressão interna. Durante esse período, o núcleo pode se comportar como um magnetar extremo. Seu campo organiza o plasma, lança jatos, alimenta a emissão eletromagnética. Quando finalmente a rotação já não é suficiente para sustentar essa estrutura, o objeto colapsa e o motor se desliga. Visto de longe, tudo isso se mistura. Uma fusão que forma um magnetar de vida curta pode ser vista como uma explosão curta de raios gama com uma plataforma. Uma supernova com magnetar central pode ser vista como uma supernova superluminosa. E, em ambos os casos, se o jato aponta em uma direção diferente, ou se o ambiente absorve parte do sinal, o resultado pode ser um transiente de alta energia que não se encaixa em nenhuma caixa simples. Um objeto no catálogo, com um nome técnico longo, registrado, classificado, arquivado, mas cujo coração real é um magnetar disfarçado. Esse disfarce não se limita às explosões mais espetaculares. Também há transientes mais modestos, flashes em raio-x de duração intermediária, que poderiam ser causados por magnetars em ambientes particulares. Por exemplo, em aglomerados de estrelas massivas ou em regiões densas de gás. Ali, a interação entre o vento magnetizado do magnetar e o meio ao redor pode produzir estruturas parecidas com nebulosas de vento de pulsar, mas com características distintas. Curvas de luz mais complexas. Espectros com componentes adicionais. Sinais que, sem um modelo detalhado, parecem raros por si só. Para os astrônomos, esse panorama tem uma consequência importante. Não basta explicar cada fenômeno extremo separadamente. É preciso pensar em termos de motores centrais. Perguntar-se, em cada caso, que objeto compacto pode estar por trás da emissão. Magnetars, buracos negros, estrelas de nêutrons normais. Cada motor deixa uma assinatura sutil na forma da curva de luz, no espectro, em como o brilho muda com o tempo. Entre esses motores, os magnetars têm uma vantagem, ou uma complicação, dependendo de como se olha. Eles podem armazenar e liberar energia magnética e de rotação de forma prolongada. Para complicar ainda mais as coisas, o mesmo tipo de motor pode produzir fenômenos diferentes dependendo do ambiente.
Um magnetar em uma galáxia jovem, rica em gás, rodeado pelos restos densos de sua própria supernova, não se comportará da mesma forma que um isolado no halo galáctico. O primeiro pode gerar supernovas superluminosas ou estourar de alta energia repetidamente. O segundo pode ter apenas uma fase breve de atividade e depois passar séculos como uma estrela de nêutrons relativamente tranquila, com algumas explosões ocasionais. Em ambos os casos, o objeto central é um magnetar. O que muda é o cenário. Há algo quase irônico em tudo isso. Para detectar um magnetar puro, o ideal seria vê-lo isolado, emitindo apenas sua luz de raios X e gama, sem interferências, mas muitos dos magnetars mais interessantes estão imersos em ambientes caóticos. São motores centrais de explosões maiores. Estão escondidos dentro de cascas de gás em expansão, ou no meio de galáxias distantes, onde mal podemos resolver a região afetada. O único que chega até nós é a luz processada por todo esse ambiente. Apesar dessas dificuldades, o quadro está ficando mais claro. Cada vez que uma supernova superluminosa se encaixa melhor com um modelo alimentado por magnetar do que com outras explicações, ganhamos confiança na ideia de que esses objetos estão trabalhando nos bastidores. Cada vez que uma explosão curta de raios gama mostra uma plataforma compatível com um motor de estrela de nêutrons magnetizada, reforçamos a conexão. Com o tempo, a pergunta deixa de ser: os magnetars como motores centrais são reais? E passa a ser: qual é a proporção deles em relação a outros motores? No final, o magnetar aparece como um ator versátil. Às vezes se mostra diretamente como uma fonte de raios X pulsada com explosões esporádicas. Às vezes se manifesta através de FERBs. Às vezes, disfarçado de supernova excessivamente brilhante ou de explosão gama com cauda prolongada. Em quase todos os casos, a característica comum é a mesma: uma enorme reserva de energia de rotação e magnética que é liberada em um ambiente compacto. Tudo isso nos leva a outro aspecto-chave da história. Se um magnetar pode sustentar, alimentar ou modelar explosões enormes em seu entorno, ele também pode influenciar a química do gás ao seu redor. Um motor central assim não apenas ilumina, ele também pode ajudar a criar e dispersar elementos pesados. E aí entramos em um terreno onde a conexão conosco é muito mais direta. A origem dos materiais dos quais somos feitos. A fábrica violenta. Guardiassana de elementos pesados. Quando pensamos nos elementos que nos cercam, geralmente imaginamos um processo suave. Estrelas que queimam, forjam novos núcleos, os espalham calmamente ao morrer. Essa imagem é verdadeira, mas incompleta. Para fabricar os elementos mais pesados, os que estão além do ferro na tabela periódica, o universo recorre a outro tipo de fábricas, mais breves, mais violentas. Em vários desses cenários, um magnetar pode ser o motor silencioso que decide quanto material raro estará disponível para futuras gerações de estrelas e planetas. Até o ferro, a fusão nuclear no núcleo de uma estrela massiva é um processo rentável. Combinar núcleos mais leves libera energia. Essa energia mantém a estrela contra a gravidade. Mas a partir do ferro, a conta muda. Fundir elementos mais pesados consome mais energia do que libera. Por isso, uma estrela massiva entra em colapso quando seu núcleo se enche de ferro. No entanto, o universo está cheio de elementos acima do ferro: ouro, platina, urânio, terras raras. Esses núcleos não nascem da fusão ordinária. Eles precisam de ambientes onde existam muitos nêutrons livres e energias enormes. Aí entra em cena o chamado processo R,
de captura rápida de nêutrons. Durante décadas, o principal candidato para esse processo foi um tipo de supernova. A ideia era simples. No colapso do núcleo e na explosão posterior, liberam-se tantos nêutrons e tanta energia que parte do material expelido pode se carregar de nêutrons e subir rapidamente pela tabela periódica. Depois, ao se desintegrar radioativamente, esses núcleos recém-formados se estabilizam como elementos pesados. Mais tarde, viu-se que essa explicação não era suficiente por si só. Era necessário outro cenário. As fusões de estrelas de nêutrons entraram então em cena. Quando duas estrelas de nêutrons giram uma em torno da outra e terminam se fundindo, elas expelem jatos de matéria extremamente rica em nêutrons. Observações recentes desses eventos, as chamadas quilonovas, mostram sinais claros de formação de elementos pesados. É uma prova poderosa de que as fusões contribuem com uma parte importante do inventário cósmico de Ouro e companhia. Mas ainda assim, as contas globais deixam lacunas. Em alguns ambientes, parece haver mais elementos pesados do que as fusões podem explicar. É aí que a figura do magnetar volta a aparecer. Um magnetar jovem está rodeado pelos restos da supernova que o viu nascer. Não é um objeto nu. Está imerso em uma nuvem em expansão de material quente, rico em nêutrons, prótons e núcleos leves. Essa nuvem é sensível a qualquer fonte de energia adicional que se encontre no centro. Se o remanescente fosse uma estrela de nêutrons normal, ele só aportaria seu calor inicial. Mas se for um magnetar com um campo intenso e um período de rotação de milésimos ou centésimos de segundo, a história muda. Ao desacelerar sua rotação, o magnetar injeta energia na envoltória expelida. Faz isso de duas maneiras. Por um lado, através de seu vento magnetizado. Uma corrente de partículas relativísticas arrastadas pelo campo. Por outro, por meio de ondas e reconexões do próprio campo que depositam energia de forma contínua. Essa energia extra pode manter parte do material a temperaturas altas por mais tempo e favorecer a presença de nêutrons livres. Nesse ambiente, o processo R tem mais tempo para agir. Isso significa que podem ser sintetizados núcleos ainda mais pesados e em maiores quantidades. Além disso, o magnetar pode canalizar parte da ejeção em direções preferenciais. Em vez de uma nuvem lisa, esférica, formam-se regiões onde a densidade e a temperatura permitem rotas de nucleossíntese distintas. Em alguns modelos, a combinação de rotação rápida e campo forte gera jatos colimados, semelhantes aos de certos estalos gama. Esses jatos arrastam material rico em nêutrons para o exterior, onde o processo de captura e desintegração continuará. O resultado é um padrão de elementos pesados que depende da geometria do campo e da história de rotação do magnetar. Nem todos os magnetars contribuirão da mesma maneira. Os que nascem com campos mais modestos ou com períodos de rotação mais lentos terão menos energia de rotação para librar. Sua capacidade de modificar a nucleossíntese na envoltória será menor. Em contrapartida, há uma faixa de parâmetros onde o efeito pode ser dramático. Um magnetar com campo da ordem de 10 a 15 Gauss e um período inicial de alguns milissegundos possui uma reserva de energia enorme, comparável à da própria supernova. Se essa energia for depositada de forma gradual, ela pode inflar, aquecer e enriquecer a ejeção por dias. Esses mesmos cenários aparecem novamente quando pensamos em fusões de estrelas de nêutrons. Em algumas colisões, o objeto resultante não colapsa imediatamente para um buraco negro. Pode permanecer durante segundos ou minutos um núcleo hipermassivo que se comporta como um magnetar extremo. Enquanto existir, esse núcleo expulsa matéria, gera ventos, lança jatos. Toda essa atividade ocorre em um ambiente já carregado de nêutrons pela própria fusão.
A presença de um magnetar central pode aumentar o volume de material apto para o processo ER e alterar o padrão dos elementos produzidos. Do ponto de vista da química cósmica, isso tem uma implicação importante. Nem todos os lugares do universo geram elementos pesados na mesma proporção, nem da mesma maneira. Algumas galáxias, ou até algumas regiões dentro de uma mesma galáxia, podem ter tido mais episódios em que magnetars jovens atuaram como motores centrais de ejeções ricas em nêutrons. Isso se traduziria em diferenças sutis na abundância de certos elementos. Quando medimos a composição de estrelas antigas no halo galáctico e vemos padrões estranhos de elementos pesados, uma das explicações sobre a mesa é justamente essa. Talvez se formaram em nuvens enriquecidas por um ou poucos eventos dominados por magnetars. O vínculo conosco aparece em um gesto simples. O ouro de um anel, o európio de alguns componentes eletrônicos, o urânio em rochas terrestres, todos esses átomos passaram por uma fase violenta. Foram parte de um plasma onde nêutrons se capturavam em cadeia sobre núcleos mais leves. Depois viajaram encapsulados em grãos de poeira, se misturaram em nuvens de gás, foram incorporados a novas gerações de estrelas e planetas. Em algum desses episódios, um magnetar pode ter sido o centro energético que determinou quantos desses núcleos eram produzidos e em quais combinações. Isso não significa que os magnetars sejam a única fábrica. O cenário é mais diverso. Há contribuições claras de fusões sem remanente estável, de colapsos diretos, talvez de outros transientes extremos ainda mal compreendidos. Mas incorporar magnetars à lista de protagonistas dá coerência a vários dados dispersos. Ajuda-me a explicar por que, em algumas estrelas antigas, vemos abundâncias de elementos pesados que não se encaixam bem com um único tipo de evento. Sugere que o universo experimentou várias receitas para cozinhar seu inventário de núcleos pesados, e que os magnetars são parte dessa receita. Também nos lembra algo sobre a escala dessas energias. O trabalho que uma civilização faria queimando combustíveis durante milhões de anos pode ser diminuído por alguns segundos de atividade ao redor de um magnetar jovem. Essa desproporção não é apenas um dado chamativo. É uma pista sobre por que o universo pode produzir coisas complexas a partir de episódios breves. Quando o fluxo de energia é tão alto, comprimem-se em instantes processos nucleares que, em outros ambientes, seriam impossíveis. No fundo, o papel dos magnetars na química do cosmos reforça a ideia de que esses cadáveres estelares não são apenas curiosidades teóricas. Eles têm consequências diretas na matéria da qual são feitos planetas, rochas e seres vivos. Sua atividade deixa marcas nos espectros estelares, na composição de meteoritos, nas propriedades de galáxias distantes. Gostemos ou não, parte da história da nossa própria matéria passa por esses ambientes onde um campo magnético colossal, durante um breve intervalo de tempo, reorganizou núcleos e nêutrons. O núcleo inescrutível. No interior de um magnetar não há luz, não há crosta sólida, nem vácuo polarizado, nem explosões visíveis. Há matéria comprimida além da experiência humana. Sabemos que lá dentro cabem várias vezes a massa do Sol em uma esfera de apenas 20 quilômetros. Sabemos que a densidade supera a de um núcleo atômico. O resto, por enquanto, são modelos, hipóteses e limites. A imagem mais simples fala de camadas. Na crosta externa, núcleos e elétrons muito comprimidos. Mais para dentro, uma zona onde os núcleos se deformam e formam estruturas de massa nuclear. Mais profundo ainda, um mar de nêutrons quase puro, com uma fração de prótons e elétrons que mantém a neutralidade elétrica. Nesse mar,
A física quântica dita que os nêutrons podem se tornar superfluidos e os prótons supercondutores. Ou seja, fluxos que se movem sem fricção, correntes que circulam sem resistência. Em um magnetar, o campo magnético atravessa tudo isso. Não só a superfície. Penetra no interior e modifica a estrutura da matéria. A pressão deixa de ser igual em todas as direções. O campo favorece alguns movimentos e dificulta outros. As correntes supercondutoras podem prender linhas de campo em tubos finos. A rotação do superfluido cria pequenos vórtices que armazenam momento angular. Quando esses vórtices se reorganizam, a estrela pode dar pequenos saltos na sua rotação. São os glitches que vemos de longe. Além dessa imagem, surgem cenários mais audaciosos. É possível que no centro, a pressão quebre completamente a estrutura dos nêutrons. Que os quarks que os formam se desconfinem e se misturem em um fluido novo, denso e carregado. A isso chama-se matéria de quarks. Também foram propostos estados mais exóticos, como a matéria estranha, onde quarks do tipo estranho se somam ao jogo e poderiam estabilizar um núcleo diferente, mais compacto. Não há consenso. São ideias que se baseiam em cálculos e analogias com a física de partículas, mas ainda sem prova direta. Os magnetars, com sua combinação extrema de densidade e campo, são um bom lugar para procurar pistas. A forma como se esfriam com o tempo nos diz algo sobre quais partículas podem transportar calor para fora. A maneira como desaceleram ao girar e como respondem aos starquakes nos fala sobre o quão rígidas são suas camadas internas e como se acoplam o superfluido e a crosta. No futuro, sinais de ondas gravitacionais de estrelas de nêutrons deformadas ou em colisão podem trazer mais informações. Cada nova medição reduz o espaço de possibilidades. Há um limite que vale a pena lembrar. Nunca veremos o interior de um magnetar de forma direta. Não haverá uma foto do núcleo. O que teremos são modelos cada vez mais refinados, ajustados a um conjunto crescente de dados. Massas medidas com precisão, raios estimados, histórias de resfriamento, padrões de atividade, talvez vibrações registradas como ondas gravitacionais. A partir disso, iremos descartando equações de estado que não se encaixam e conservando as que sim. Enquanto isso, esses objetos têm um papel duplo. São laboratórios naturais de matéria ultradensa e também lembretes de nossas fronteiras. Nos mostram até onde chegam, hoje, nossas teorias. Além dessa fronteira, existe uma física que intuímos, mas que ainda não sabemos escrever com clareza. Que um cadáver estelar, silencioso e pequeno, nos obrigue a revisar nossas ideias sobre o espaço, o vácuo e a matéria não é uma paradoxal. É justamente o sinal de que no universo real as regras não são simples e que, às vezes, os objetos que não são buracos negros também podem nos levar até o limite do que somos capazes de compreender.